O ano é 1888. A luz a gás pisca pelas ruas de paralelepípedos, lançando longas sombras nos becos tomados pela neblina no East End de Londres. A vida aqui é difícil. Pobreza e desespero se agarram às ruas superlotadas, um contraste gritante com a opulência desfrutada mais a oeste. Whitechapel, um distrito particularmente notório, torna-se sinônimo de vício e violência. Em meio à multidão da classe trabalhadora, uma escuridão se forma. Um predador invisível espreita à noite. Seu nome, sussurrado com medo, torna-se sinônimo de terror. Jack, o Estripador. Ele emerge das sombras, trazendo o horror inimaginável ao coração de Londres. Seus atos horríveis, tendo como alvo as mulheres mais vulneráveis, mancharão para sempre os paralelepípedos e capturarão a imaginação das gerações futuras. A caça ao Estripador começa e o mundo assiste, cativado e horrorizado. As vítimas, todas mulheres, são brutalmente assassinadas, suas gargantas cortadas, seus corpos mutilados com uma selvageria que arrepia até os policiais mais experientes. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Esses nomes, para sempre ligados pela tragédia, ficam gravados nos anais da história criminal. Os métodos do assassino são brutais, calculados e terrivelmente eficientes. Ele costuma atacar nos finais de semana ou perto de feriados, aparentemente desaparecendo no ar após cada ato horrível. A polícia está perplexa. Cada assassinato aprofunda o mistério, intensificando a atmosfera de medo que domina a cidade. O Estripador se torna um fantasma, uma personificação aterrorizante da escuridão que espreita sob a superfície da sociedade vitoriana. A cidade prende a respiração, esperando pela próxima descoberta horrível, rezando para que o pesadelo termine. A polícia, sob imensa pressão para capturar o assassino, é inundada com pistas e teorias. A suspeita recai sobre qualquer um que ande pelas ruas de Whitechapel, açougueiros, com seu conhecimento de anatomia, estrangeiros, vistos como bodes expiatórios fáceis, e até mesmo aqueles considerados infelizes, os doentes mentais, os empobrecidos. Um dos primeiros suspeitos, conhecido como Avental de Couro, torna-se uma figura de bicho-papão. John Pizer, um judeu polonês que fazia sapatos, é preso. Embora mais tarde tenha sido inocentado do envolvimento nos assassinatos do Estripador, sua história destaca o preconceito e o medo que alimentaram a suspeita. A polícia, desesperada por um avanço, segue todas as pistas. Eles entrevistam centenas de pessoas, vasculham inúmeras casas e perseguem boatos. No entanto, o Estripador permanece esquivo. A falta de progresso alimenta a agitação pública e as críticas à polícia. A frustração aumenta à medida que o assassino continua livre, sua identidade um enigma aterrorizante. Em meio ao caos e ao terror, surge um novo elemento: cartas. Centenas delas, alegando ser do próprio assassino, inundam a polícia e os jornais. A maioria é rapidamente descartada como trotes, obra de pessoas em busca de atenção que capitalizam o medo público. No entanto, algumas cartas se destacam. A carta Dear Boss, recebida pela Central News Agency, zomba da polícia e de seus esforços. O tom assustadoramente casual da carta e a assinatura, Jack, o Estripador, causam arrepios na espinha de quem a lê. Outra carta, a infame carta From Hell,
chega acompanhada de um pacote horrível metade de um rim humano. Seja realmente escrita pelo assassino ou por um indivíduo particularmente perturbado, essas cartas se tornam parte da lenda do estripador, adicionando a aura de mistério e pavor que envolve o caso. As cartas alimentam a histeria pública, transformando o estripador em uma celebridade macabra. A linha entre a realidade e a ficção se confunde à medida que o caso assume vida própria. Seção 5. Uma cidade à beira do abismo. Medo e paranoia dominam Londres. A cada nova vítima e carta arrepiante, o terror aperta seu domínio sobre Londres. Os assassinatos dominam a imaginação da cidade, alimentando sussurros e especulações em todos os cantos. O estripador se torna uma ameaça constante e silenciosa, uma sombra à espreita em cada beco escuro e rua envolta em neblina. O medo, particularmente entre as mulheres, é palpável. Elas evitam andar sozinhas à noite, buscando segurança em grupo. Grupos de vigilantes patrulham as ruas, na esperança de capturar o assassino por conta própria. Jornais, ansiosos para capitalizar o fascínio mórbido do público, publicam relatos sensacionalistas dos assassinatos. Teorias abundam, acusando todos, de médicos a barbeiros e membros da família real. O reino de terror do estripador se torna uma obsessão nacional. O caso expõe as gritantes desigualdades sociais da Londres vitoriana, destacando a vulnerabilidade daqueles que vivem na pobreza e as limitações da aplicação da lei diante de tanta astúcia e brutalidade. Seção 6. A conexão real. Uma conspiração digna de uma rainha? A falta de uma resposta definitiva para a identidade do estripador alimenta teorias da conspiração, algumas mais bizarras do que outras. Uma teoria, popularizada nos últimos tempos, sugere uma conexão com a família real britânica. Essa teoria afirma que o príncipe Albert Victor, neto da rainha Vitória, teve um casamento secreto e teve um filho com uma mulher em Whitechapel. Os assassinatos do estripador, de acordo com essa teoria, foram uma forma de silenciar os envolvidos e proteger a reputação da família real. Embora carente de evidências concretas, a teoria destaca o fascínio do público pelo caso e sua disposição para acreditar que alguém em posição de poder poderia ser responsável por atos tão horríveis. Verdadeira ou não, a teoria adiciona outra camada de intriga ao caso do estripador, confundindo ainda mais os limites entre fato e ficção. Seção 7. O médico, o barbeiro, o artista. Desmascarando o estripador. A lista de suspeitos em potencial cresce ao longo dos anos, cada nome adicionando a intriga em torno do caso do estripador. De Montague John Druitt, um advogado que cometeu suicídio logo após o assassinato canônico final, a Walter Sickert, um pintor renomado que supostamente tinha um lado obscuro. As teorias são tão variadas quanto numerosas. Aaron Kosminski, um imigrante polonês residente em Whitechapel, torna-se o principal suspeito para alguns investigadores. Sua instabilidade mental e ódio às mulheres o tornam um culpado plausível, embora não comprovado definitivamente. Francis Tumblety, um médico americano excêntrico com histórico de misoginia e uma coleção de espécimes anatômicos femininos, também é investigado. Sua partida repentina da Inglaterra após os assassinatos levanta suspeitas, mas, em última análise, nenhuma evidência concreta o liga aos crimes.
Apesar dos avanços na tecnologia forense e dos esforços incansáveis de detetives amadores, a identidade de Jack, o Estripador, permanece indefinida. Um testemunho do poder duradouro deste mistério não resolvido. Seção 8. Um legado de terror. O domínio duradouro de Jack na história. Os assassinatos cessam tão abruptamente quanto começaram, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e uma cidade para sempre marcada pelo legado horrível do Estripador. O caso, nunca oficialmente resolvido, torna-se uma lembrança arrepiante da escuridão que pode espreitar sob a superfície da civilização. O impacto do Estripador na cultura popular é inegável. Seus crimes inspiraram inúmeros livros, filmes, documentários e até romances gráficos, cada um oferecendo uma interpretação única do caso e de sua enigmática figura central. Os assassinatos de Whitechapel servem como um lembrete arrepiante da vulnerabilidade dos marginalizados e do medo que pode agarrar uma sociedade diante do desconhecido. A história do Estripador continua a fascinar e horrorizar, um testemunho do poder duradouro dos mistérios não resolvidos. Seu reino de terror pode ter terminado, mas a lenda de Jack, o Estripador, vive. Um espectro macabro assombrando as ruas de paralelepípedos de Whitechapel e a imaginação daqueles que se atrevem a mergulhar no caso. Seção 9. Perguntas. Sem resposta. O mistério permanece. Por que os assassinatos pararam repentinamente? O assassino morreu, fugiu do país ou simplesmente desapareceu no anonimato da Londres vitoriana? Essas são perguntas que continuam a assolar historiadores, criminologistas e detetives amadores até hoje. O mistério de Jack, o Estripador, permanece sem solução, um testemunho das limitações da ciência forense do século XIX e da astúcia de um assassino que conseguiu enganar as autoridades em todos os momentos. A passagem do tempo pouco fez para diminuir o fascínio por este caso. Novas teorias continuam a surgir, cada uma tentando lançar luz sobre a identidade do assassino que aterrorizou Whitechapel e cativou o mundo. O mistério duradouro de Jack, o Estripador, serve como um lembrete arrepiante de que algumas perguntas podem nunca ter respostas definitivas. A névoa que cobria as ruas de Whitechapel todos aqueles anos atrás continua a obscurecer a verdade, deixando-nos lutando com as possibilidades assustadoras e o conhecimento assombroso de que alguns segredos podem nunca ser totalmente revelados.